Alô, moçada! Prazer em revê-los. Como já sabem, essa aqui é a nossa aula, videoaula, né? Aula gravada, que a gente faz uma vez na semana aí. Esta aula está sendo gravada porque vai servir de material para vocês estudarem aí, complementarem tudo que vocês têm de estudo. Tentarei ser breve com ela, tá bom? Essa é uma aula de revisão com base no que a gente já vem falando desde a primeira semana de aula. Ela vai contemplar, no caso, o século XIX, a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Eu sou Igor Mendes, professor de Geografia na Escola Alcides Mendes. Aqui, meus queridos, eu chamo a atenção de vocês para alguns conceitos que, volta e meia, eles precisam ser relembrados, rememorados dos nossos estudos. É o caso do conceito de Estado, fronteira, limite, soberania, mar territorial, espaço aéreo territorial. Eles precisam ser relembrados porque são importantes, né, no contexto geral dos séculos, mas em especial porque eles são mais bem trabalhados, confirmados e até teorizados melhor durante o século XIX, que é a primeira parte aí da nossa aula. Estado, como vocês sabem, seria, portanto, aquela organização do povo no território. O limite é aquela linha que separa o território de dois países, dois estados. A fronteira seria aquela área ou região de segurança em torno do limite. A soberania é a capacidade que um povo tem de criar suas leis e de tomar as decisões próprias em relação ao seu território. O mar e o espaço territorial, aí já vai entrar um exemplo claro do que seria aquela ideia do puxadinho. É como se fizesse uma extensão do território do país para o mar territorial, ou rumo ao céu, que é o espaço aéreo territorial. Tanto um quanto o outro é válido, são espaços determinados, delimitados, assegurados na Constituição, na comunidade internacional, e são também espaços soberanos de cada país. Cada país que tem, obviamente, essa possibilidade. Aqui, outros conceitos que aparecem, mas sistemas econômicos, fase de sistemas econômicos. Os dois mais conhecidos, mais claros na cabeça de vocês, é o capitalismo, que é um sistema econômico, um modo de ocupação que preza pelo lucro, em especial lucro privativo individual. O socialismo, que é a planificação da economia, em que o Estado é que passa a ser o gestor de tudo que acontece dentro do território. Lembrando que o socialismo ele nasceu para ser um sistema curto, de curta duração, para conduzir a sociedade a um grau de desenvolvimento maior. O comunismo seria, portanto, esse grau de desenvolvimento maior da sociedade, sem precisar de governo, sem precisar de uma organização, de uma estruturação congelada, engessada. Os outros dois que aparecem é o keynesianismo, que é o chamado também capitalismo de Estado ou Estado de bem-estar social. Ele surge ao final da crise de 1929. O neoliberalismo surge ainda já bem depois do período que nós definimos para essa aula, ele surge em 1972. Por que eles aparecem? Obviamente, o capitalismo é o sistema em que nós vivemos e foram os últimos 500 anos, estávamos inseridos nele, 500, 600 anos. O socialismo surge na primeira metade do século XIX e tem sua força estabelecida até os dias atuais, embora que a potência socialista ela não mais exista na Constituição em que ela aconteceu lá no passado. O comunismo, existem estados-nações que se intitulam comunistas, embora que na sua prática não se estabelece de fato a questão do comunismo. O keynesianismo, porque tem relação direta com o século XIX, XX, e o neoliberalismo, ele entra aqui porque já é uma coisa típica do nosso tempo. Então, eu escrevi um texto para vocês estudarem ao longo dessa semana. Insisto, no PET de vocês não tem quinta semana, tem toda a razão. Decidi continuar intitulando como semana por causa das atividades anteriores e já havíamos intitulando, né? Semana 1, semana 2, semana 3, então demos sequência. O texto dessa semana, ele trata de coisas diversas. Foi um texto retirado, feito por mim mesmo, né? De uma estratégia que a gente tem descoberto agora. Mas esse texto, dentre outras coisas que ele fala, ele vai falar dos chamados organismos internacionais.
E o maior exemplo que nós temos é a ONU, embora não seja o único. Isso é muito importante que seja dito. Além da questão de falar desses organismos internacionais, inclusive é o que nós tratamos nesse slide aqui, ó, que são organismos multilaterais, ou seja, a atuação deles é uma atuação que visa beneficiar o maior número possível de nações, ou o maior número possível de países aqui. Tem que ser interessante para o maior número possível de países. E nós podemos falar também que a ONU ela surge depois que termina a Segunda Guerra Mundial. Então, você não pode falar que a ONU surgiu antes disso, né? Ela vai surgir só depois. Uma cooperação internacional para buscar estabilidade e equilíbrio para o mundo. Note que essa estabilidade, esse equilíbrio que foi conseguido para o mundo, vai permitir, por exemplo, que a terceira fase da Revolução Industrial aconteça dentro dos trâmites esperados. Mais um detalhe também é a questão da ocorrência de uma guerra mundial. Lembrando que guerras mundiais são aquelas guerras que se alastram, envolvem muitos países guerreando e também acabam alvejando civis, matando civis ao longo das incursadas. Não é o desejável, mas aconteceu. Por esse motivo, as outras guerras foram mais controladas, né? Menor número de países participantes, praticamente não teve alvejamento de civis, né? Eles não eram envolvidos. Então, a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, e a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1919, são exemplos de guerras mundiais. Outros tipos de guerras menores, guerras de menor proporção, guerras entre 1, 2, 3, 4 países, aconteceram antes disso e aconteceram depois disso. Mas é importante dizer que guerras mundiais será dito somente de duas, dentro da primeira metade do século XIX. E elas aconteceram por conta da voracidade do capitalismo corrente na época, final do século XIX, e também por conta da industrialização, que exigia novas áreas de colonização, e assim sendo, muitas nações que iriam buscar suas colônias também. Ao longo do século XIX, muitos conflitos aconteceram, aliás, muitos eventos aconteceram, foram imensos. Porém, o nosso interesse não é para com esses eventos diversos, são aqueles mais voltados para a geografia. Assim, passaremos a analisar especialmente aqueles que são do nosso interesse, da ciência geográfica. Nesse sentido, é importante falar de tudo que aconteceu na Alemanha na segunda metade do século XIX, dentre elas, esses acontecimentos, a unificação alemã e até mesmo o início de um pensamento socialista já acontecendo nesse intervalo. Mas note que a unificação alemã, tocada pela geografia, gera uma identidade nacional e dá muito mais força para a constituição política interna da Alemanha, gerando um território, uma concepção territorial coesa, fundada nas ideias de Ratzel, Ritter e Humboldt. Assim nasce a geografia e ela nasce na Alemanha, caríssimos. É essa ciência que vai permitir, inclusive, a constituição de uma nação. Aqui você vê uma imagem do que seriam os territórios que poderia ser chamado de Alemanha pós 1871, quando conclui esse processo. Mas note também outro detalhe, né? Essa é uma Constituição que vai até por volta de 1914, né? Após as guerras mundiais, essa Constituição não vai prevalecer porque a Alemanha ela muda, né, em função das derrotas nas guerras. Você vai perceber também um outro evento importante, que é a unificação italiana, e insistimos, inclusive, em dizer que unificações, no caso da Alemanha e no caso da Itália, fortaleceram esses estados nacionais, e assim eles puderam constituir um território mais coeso, uma nação coesa, e conduziram a sua população, a sua sociedade para um grau mais avantajado de industrialização. Tanto é que isso provoca mudanças internas. Tanto essas mudanças são positivas. O exemplo é o fato de que a Itália e a Alemanha entraram no processo de industrialização ainda na segunda fase, o que é muito positivo. Mas, por outro lado,
a população ficou meio insegura com essas mudanças e essas coisas tão profundas que decidiram, portanto, sair de lá e vir para a América. Brasil e Estados Unidos são os dois mais buscados para os italianos e alemães. É importante lembrar que na Guerra Franco-Prussiana, travada entre o que nós chamamos hoje de Alemanha e a França perdeu esse conflito. A França perdeu, mas sai vitoriosa no sentido de que ela aprendeu grandes lições, dentre elas, constituir uma ciência, uma maneira de organizar sua política interna e, assim, sair para a busca de novos territórios. A França entendeu como é que seria esse processo como um todo, e aí, obviamente, a França também cria a sua escola de geografia, a sua escola de pensamento na geografia, estabelecendo, portanto, não somente a geografia como ciência, mas também como modo de pensar e de operar. Lembramos que a Alemanha venceu o conflito entre ela e a França. Aqui também a gente observa que, na segunda metade do século XIX, a partilha da África e, de certa maneira, também a partilha da Ásia foram coisas importantes. Nós falamos, inclusive, na semana passada e semana retrasada, e enquanto, de um lado, a partilha da África enriqueceu as nações europeias e algumas nações americanas, elas empobreceram as nações africanas e empobreceram demais. Inclusive, né, na manutenção de situações de conflitos entre povos que ficaram nos mesmos territórios. Esse imperialismo, portanto, foi almejado, inclusive, por outras nações. Além do imperialismo, tem-se que dizer da guerra entre o Japão e a Rússia, a ocorrência da segunda fase da Revolução Industrial, e isso aqui é a base da nossa matéria daqui para frente, tanto é que nos conduzirá à terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científico-Informacional, a expansão do capitalismo financeiro, a descoberta do petróleo, a industrialização que se espalha, são exemplos claros de ocorrências que são importantes para a gente sempre manter isso na memória para o estudo da geografia do século XX e século XXI. Imagens que demonstram, no geral, os conflitos com a Rússia e a Rússia saindo perdedora desse conflito com o Japão. Esta é uma imagem que mostra também um outro fator importante, que está nessa virada, né? Assim como a guerra entre a Rússia e o Japão, que está na virada do século XIX para o século XX, aqui também está demonstrando esse momento de virada. No caso, é uma industrialização, a indústria de automóveis de Ford, lembrando que Ford não criou o automóvel, mas ele implementou uma série de ações para melhorar a produção do automóvel, para deixá-lo muito mais barato. Mas a informação, e aí o que nós trazemos é a industrialização, que neste caso, é uma indústria americana, estadunidense, que se desponta e cresce muito no início do século XX. Outra coisa importante é o tanto que a economia estadunidense está crescendo nesse intervalo. Mas o ideal, o que nós queremos mostrar aqui para você é a mão de obra como um todo. Aqui você pode perceber 3 mulheres em detrimento de apenas 2 homens. Então, nesse pedaço tem mais mulher do que homem. Então, você percebe o quanto que a força de trabalho feminina já estava inserida na industrialização já no final do século XIX. Chegando à Segunda Guerra Mundial, lembrando que na primeira metade do século XX tem o Fordismo, tem a industrialização espalhando pelo mundo, tem a Primeira Guerra Mundial, tem a Revolução Russa, tem o nascimento do socialismo, as novas políticas econômicas implementadas na União Soviética, o espalhamento do socialismo nesse intervalo e, obviamente, o crescimento da Alemanha, da Itália e do Japão ao longo desse processo até chegar na Segunda Guerra Mundial. Não posso deixar de mencionar a ocorrência da crise de 1929, do impacto que isso gerou, mas também tem que falar do keynesianismo que surge em 1929 e 1930. Tudo isso é para a gente ficar, para pôr claro na nossa cabeça aí, que vai influenciar na nossa vida daqui para frente. Assim como a Segunda Guerra Mundial, o que mais influenciou no geral é que a Alemanha cresceu demais juntamente com seus aliados, mas do outro lado também
os Estados Unidos da América se juntou com a União Soviética, formaram uma aliança juntamente com a Alemanha, com a França e outros, foi que venceu a Alemanha e outros companheiros e seus aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Ao final da guerra, fiquemos sabendo, claro, os alemães e o seu bloco saíram perdedores, termina a Segunda Guerra, em que os Estados Unidos saem fortalecidos, assim como a União Soviética sai fortalecida, a Alemanha enfraquecida e fragmentada, porque ela perde território, ela perde exército, ela perde espaço. Tem o início a bipolaridade e a Guerra Fria, encabeçada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Isso vai ser demonstrado num símbolo real, que é o Muro de Berlim. Mas, por outro lado, existe o início da formação de blocos econômicos, que é a SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Surgimento da ONU é outro aspecto positivo, dos órgãos que compõem a ONU. Algumas instituições relacionadas à promoção do comércio mais livre, mais fluido, também acontece no final da Segunda Guerra. A comercialização das tecnologias de guerra, das tecnologias que foram testadas em guerra, também passa a acontecer. Tanto é que tudo isso está no pacote de inauguração da terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica Informacional. Além do mais, Revolução Chinesa e Revolução na América Central, a manutenção do estado de guerra, que é a Guerra Fria, e a formação de alianças militares e econômicas imperam no mundo até por volta de 1989. Assim sendo, nós perguntamos, por que estudar o século XIX? Porque é importante relembrar, né, que este século e muitos eventos que aconteceram nele deram condições para compreender, nos dão condições de compreender como as nações europeias elas cresceram e também nos dão condição de entender como é que elas, de certa forma, perderam determinadas posições no cenário internacional. Lembrando que não foi somente no século XIX que elas conseguiram tais posições privilegiadas. As nações europeias conseguiram isso muito antes também, lá já no início do capitalismo. Outros fatos e fenômenos que devem ser considerados também, como exemplo, é a unificação italiana, que nós tratamos dela já um pouquinho antes. Isso aqui é uma parte do texto, tá? Do texto base que a gente publicou essa semana. E essa parte do texto, ela tenta englobar tudo. Isso aconteceu ao longo do terceiro quartil do século XIX, então entre 1850 e 1875 aproximadamente, dentre outros fenômenos e fatos que aconteceram. Eu espero que você tenha feito a leitura desse texto, eu sinto que você pode fazer isso tranquilamente, deve. No mais, a gente encerra essa aula aqui, lembrando que é importante a gente vistoriar a plataforma e olhar tudo que tem lá. Qualquer dúvida, pode postar lá no mural, que nós olhamos todos os dias, né? A cada momento que a gente tem que estar lá, nós olhamos para ver se tem alguma coisa que nós podemos te auxiliar. No mais, forte abraço e até a próxima.